Saudações, caros telespectadores da AINS TV. Nigéria na final do CAN 2024. A seleção da Nigéria está apurada para a final do CAN 2024 após vencer a África do Sul nas penalidades por 4-2. E para falarmos acerca desses jogos, temos aqui nos nossos estúdios os nossos convidados desde já apresentar a eles, o Mr. Fernando Fernandes e o Mr. Valdomiro Carlos. Meus senhores, sintam-se cumprimentados. Mr. Valdomiro, inicio consigo mesmo. Nigéria na final, num jogo em que a África do Sul muito jogou, muito fez, mas infelizmente nos penaltis dessa vez a Nigéria levou a melhor. Primeiro saudar o telespectador lá em casa, o meu colega de painel e o Xavier também. O jogo foi um jogo equilibrado, havia mais ascendência em termos de ataque para a Nigéria, que conseguia sair bem no seu estilo de jogo, que é de contra-ataque. Tinha jogadores com capacidade, primeiro, de saber jogar sem bola e jogar com bola. Então isso foi uma das estratégias que a Nigéria usou e conseguiu usar bem e criou problema para a Nigéria. Vimos que, mesmo em termos de posse de bola, a África do Sul teve mais posse do que a própria Nigéria. A Nigéria era um conjunto que, dessa vez, acho que o treinador falhou. O meio campo da Nigéria não estava em boas formas. Vimos que a ligação entre a defesa e a área de ataque era um pouco mais difícil. As bolas sempre eram ganho com a África do Sul. Mas na segunda parte, a Nigéria, logo no início, entrou derrubante, em que tentou fazer pressão alta, em que a África do Sul não estava a conseguir ligar as suas entre defesa e o meio campo. Foi mérito da Nigéria na primeiros minutos da segunda parte, mas fomos ver mais a África do Sul, que acertou as suas peças, acho que com o puxão de orelha do treinador ou com indicação do treinador, eles conseguiam sempre que a Nigéria fazia pressão, havia sempre um homem que não estava marcado. Então significa, a África do Sul conseguia desmarcar sem bola e conseguia desmarcar com a bola. Então foi o mérito, ou foi a alma, foi o segredo, o segredo que a África do Sul usou, e mostrou que a África do Sul são jogadores que se conhecem, mostrou que a África do Sul são jogadores que já estão junto há muito tempo. Podemos ver, quando um pegava a bola, outro conseguia fazer deslocações e a bola ia diretamente a ele. Houve lance que deu penalti, o primeiro golo Nesse caso, o golo da Nigéria. Assim, tanto como a África do Sul, foram ambos golos marcados por penaltis. Eu acho que quando houve aquele penalti, acho que a África do Sul estava mais seguro, porque achava que eles têm um guarda-rede que consegue defender esse tipo de bolas paradas. Mas foi notório hoje que, logo no decorrer do jogo, que ele não conseguia defender bolas de rasteiros, bolas bolas baixas. Ele foi à direção da bola, mas a bola passou e ele não conseguiu defender. Também o que aconteceu com a África do Sul, quando teve aquele penalti em que o defesa da Nigéria chegou tarde, chutou o número 10, que é o jogador do Al-Ahly do Egito, chutou-lhe, e naquele lance houve um contra-ataque em que o Osimhen marcou. Infelizmente o golo não foi validado e foi-se ouvido do árbitro. Foram detectar que havia uma irregularidade que dava penalti à própria equipa da África do Sul. E a bola foi bem batida com o jogador, eu acho que é especialista nas bolas paradas. Vimos no jogo passado, fez grandes golos, então ele não perdoou, guardarei do outro lado, a bola do outro lado. Mister, o que dizer da arbitragem desse jogo? Ainda continuo com o Mr. Valdomiro. Foi uma arbitragem muito bem feita, os penaltis foram justos, houve questão de cartão vermelho no prolongamento, também se foi bem demonstrado. Como é que viu a atuação do árbitro?
Ah, ultimamente, nesses fases finais, estamos a ver os árbitros estão-se a comportar à altura. Estão a ser líderes, estão a ser juízes dentro do campo, estão a fazer valer aquilo que são leis de futebol. O árbitro do jogo esteve bem, eu acho que ele fez cumprir aquilo que são regras. Ele dava cartão, podemos ver também cartões amarelos, acho que foram 2 ou 3. Foi um jogo muito simples para o árbitro, porque ele conseguia controlar tudo, conseguia conversar, era um árbitro que estava para dialogar com os jogadores, explicar o que deve ser feito. Infelizmente tivemos um jogador que não tinha como, era um lance que dava golo, em que ele bateu quase na área, então aquilo seria penalti ou seria cartão vermelho. Então, como foi fora da área, eu acho que é um cartão vermelho justo, porque era um lance que dava golo. Então foi um penalti justo e está de parabéns essa arbitragem. Mr. Fernandes, passo para si agora. Dessa vez a África do Sul não levou a melhor nos penaltis, o seu guarda-rede não esteve, vamos dizer assim, não esteve em dia, mas nos 90 minutos, mais no prolongamento, houve uma África do Sul muito batalhadora, diante de uma Nigéria que limitou-se mais a tentar controlar o adversário. A África do Sul tentou jogar com bolas longas, passos longos e corridas dos seus jogadores, mas a Nigéria tentou sempre equilibrar. Como o Mister viu essa vitória da Nigéria, que já está na final? Antes de mais, interessar minhas saudações ao colega aqui na plateia, e os que nos acompanham. Então, a questão de dizer que este jogo das meias finais foi um jogo muito tenso. As duas equipas entraram com a lição estudada, que sabiam o que iam fazer em campo. Entraram primeiro, logo começou o jogo, mostrou que era um jogo muito fechado, todos a jogarem, que era um jogo muito tático. Haviam percas de bolas no meio campo, havia muita disputa no meio campo, no jogo. E aos 38 minutos começou a África do Sul já a ameaçar em lances de passos longos. Aos 38 minutos, um avançado, um jogador desmarca-se, ele fez um mau domínio. Se ele dominasse bem aquela bola, estava já isolado para fazer o golo. Teve uma chance que perdeu fazer o golo. E Nigéria também responde em seguida também com um contra-ataque, uma jogada ensaiada que fez um grande remate e o guarda-redes do África do Sul negou-lhe o golo. Então, houve uma resposta de ambas as partes, que o África do Sul ameaçava a baliza da Nigéria, a Nigéria também ameaçava a baliza da África do Sul. Na primeira parte foi muito disputado. Ambos queriam fazer alguma coisa no jogo, queriam a vitória. Isso mostrou que as duas equipas vinham para ganhar o jogo. Nenhuma delas estava com medo da outra, embora que havia cautelas a tomar, mas mostravam a sua potencialidade, que eles queriam um resultado, não queriam chegar a penalidades. Assim como a África do Sul, tanto quanto a Nigéria. E quando foram no segundo tempo, eu penso que o segundo tempo também foi bem disputado, as duas equipas vieram para fazer alguma coisa. Houve a questão da segurança dos guarda-redes, a questão de penalidades. Vimos que a Nigéria concretizou o seu penalti, assim também como a África do Sul chegou também de concretizar o seu penalti. O jogo termina empatado, 1-1. Mas antes do jogo terminar empatado, mesmo no prolongamento, as duas equipas iam na luta para mostrar uma diferença, para fazer um golo de desempate. Agora, no segundo tempo do prolongamento, a África do Sul já mostrava com cara de querer ir às penalidades. A Nigéria estava apreensiva, não queria chegar às penalidades. Porque a Nigéria tinha aquela lembrança do que havia acontecido no jogo passado, em que a África do Sul havia passado através das penalidades. O que notava-se que no banco dos sul-africanos, os técnicos já estavam a fazer uma lista das pessoas que iam chutar os penaltis. Mas enquanto que a Nigéria estava no desespero, que não, nós temos que ganhar o jogo jogado. E também o treinador, o José Peseiro, mostrou umas substituições, tirou o Osimhen, meteu um outro jogador, o Osimhen já estava todo arrebentado, tentou fazer umas mudanças para ver se as penalidades pudessem haver algo. De novo,
Nas penalidades, quando vai primeiro o jogador nigeriano fazer o gol, chutar, o sul-africano, quando foi lá para chutar, falhou o penalti. Aquilo desmotiva. Logo o primeiro penalti, a África do Sul falha. Falha. Mas a África do Sul teve ainda a chance quando a Nigéria volta a falhar. Teve essa chance. Mas damos o mérito ao guarda-redes nigeriano que defendeu 2 penaltis. E ali foi a derrocada da África do Sul. E o que, Mister, na sua ótica, o que dizer dessa seleção da África do Sul? Uma seleção que veio com outro ar. Jogadores internos que já se conhecem, que apresentaram um futebol de invejar. Sim, a África do Sul está a mostrar que, olha, que as jogadores conhecem-se bem. E o estilo de jogo que este treinador trouxe para a seleção, a África do Sul tinha uma transição muito objetiva, fazia passos por trás da defesa adversária. Era o estilo de jogo deles. Eles podiam ter feito muitos gols, mas faltava às vezes os domínios, às vezes os passos eram um pouco longos, então outros não conseguiam segurar a bola, mas era um jogo muito objetivo. A ficava todo lá embaixo, depois partia logo em contra-ataque com passos longos e surpreendia bastante o adversário. A própria Nigéria estava atenta nisto. Vimos também no último minuto o capitão acabou tendo cartolina amarela num contra-ataque rápido que a África do Sul estava a fazer. A África do Sul estava a fazer que transportava a bola em linha, estava a ir embora. O capitão acabou segurando-lhe, preferiu ter uma cartolina amarela do que vir a sofrer um gol. O que significava, que demonstrava que a África do Sul era uma equipa rápida nas transições, muito rápida mesmo. E a Nigéria tomou muitas cautelas, algumas cautelas, mas também faltou um pouco de sorte naquelas bolas, naqueles domínios que a África do Sul não conseguia dominar para poder concretizar nessas jogadas. Mister, vou para uma questão para os dois mesmo. Estamos na lotaria dos penaltis. A África do Sul estava muito confiante, não só nos seus jogadores, mas sim também com o guarda-redes que tinha. E a Nigéria, pelo que o Mr. Fernandes comentou, estava apreensiva. Ainda não havia aquela certeza que poderia sair vitoriosa nos penaltis. O que pode ter acontecido do jogo passado para o jogo de hoje, em que o guarda-redes da África do Sul conseguiu defender 4 bolas e hoje simplesmente nenhuma bola conseguiu defender? O que pode ter acontecido com o guarda-redes? Porque todo mundo ficou esplêndido nos quartos finais, depois de ele defender 4 bolas, e chega nas meias finais, nenhuma bola consegue defender. Terá excesso de autoconfiança ou recebeu algumas indicações que fez ele acreditar que é possível ele fazer o que fez nos quartos finais? Na vossa ótica, o que poderia ter acontecido? Mr. Valdemiro, inicie consigo. Eu acho que podemos ver na conferência de imprensa do próprio selecionador da África do Sul que ele já estava muito convencido. Ele disse que esse jogo só posso perder ao decorrer, posso perder o jogo no campo, o jogo jogado. Isso não é antevisão do jogo? Sim. Se a Nigéria deixar-nos passar para as penalidades, eu já ganhei o jogo. Significa, já passou. É a mensagem que ele trouxe para os seus jogadores. E também é a atenção que ele deu à Nigéria. Podemos ver nos últimos minutos que o treinador começou a tirar os jogadores que eles acham que não tinham aquela capacidade ou técnica de chutar bem o penalti. Tirou o Osimhen, porque nós todos sabemos que o Osimhen não chuta bem. O Lukman, todo mundo sabe, é um grande avançado, mas ele tem problemas nas grandes penalidades. Então ele retirou, foi por técnico, os miúdos com maior técnica e frescos, nesse caso. Sim. Podemos ver aquele jovem de cabelo pintado que entrou a substituir o Lukman. Estou bem penalti. Então eu acho que o que aconteceu foi muita confiança, e o que falou o colega na segunda parte, a África do Sul já não queria jogar, já não queria atacar, pressionar nesse caso. Eles queriam brincar com a bola e levar o jogo aos penaltis. Então isso foi o erro deles. Acho que a África do Sul, se fosse que esforçou mais, aquele jogo era deles. A África do Sul tinha tudo para ganhar, porque a África do Sul, em algum momento, tem um momento que a Nigéria fazia pressão todos os jogadores. Podemos ver no lance do cartão do capitão da Nigéria. A Nigéria subiam todos até acima do meio campo. Então,
a África do Sul tinha chance de fazer contra-ataque com meio de jogadores rápidos, mas a África do Sul também ficou naquilo que vamos trocar bola, chegamos às penalidades, fomos bater a Nigéria e passamos. Então, como a sorte não é todos os dias. E hoje foi uma delas. Dia é um dia e os outros também trabalham na base dos zeros, então acho que quem trabalhou ou quem foi mais estratégico hoje foi a própria Nigéria, soube pôr jogadores que sabem chutar penal, tendo em conta que Nigéria não tem jogadores, tem mais jogadores experientes do que iniciantes. Estamos a falar de jogadores que já jogaram 4 épocas na Premier League. Estamos a falar de jogadores que são titulares nos seus clubes. Então, acho que foi o erro do treinador da África do Sul. Ele não podia dizer aquilo que ele disse, porque se a gente ver nos últimos minutos, quem estava mais preocupado era o selecionador da Nigéria. Porque ele já foi avisado que basta você me deixar as penalidades, eu tenho arma para isso. Então eu vou me defender. Ele também foi com suas armas, então quem perdeu é aquele que estava mais confiante. Mr. Fernandes, passo para si agora. Concordo também com o Mr. Valdomiro, dizendo que o selecionador da África do Sul teve muita autoconfiança na antevisão do jogo, isso quando estava na imprensa, ou a Nigéria soube fazer o estudo nos penaltis e colocar as peças-chave para que pudesse bater o guarda-redes sul-africano? Com certeza, depois daqueles 4 penaltis, um goleiro que defende 4 penaltis num jogo que passa numa final, todo treinador ia ficar confiante, mesmo os colegas também tinham aquela confiança no seu guarda-redes. E acredito que a África do Sul tinha este triunfo na manga, de que não temos um bom guarda-redes, chegamos às penalidades, ele vai nos fazer alguma coisa para a gente passar de fase. Claro que a África do Sul estava confiante que pudesse ter sucesso nessas penalidades. Houve a infelicidade de terem falhado os penaltis, houve também o mérito do guarda-redes nigeriano ter buscado as bolas. Defendido, nesse caso, 2 bolas. Dos jogadores sul-africanos, e para a África do Sul aquilo foi um balde de água fria, porque o público, os próprios jogadores contavam que o William pudesse fazer alguma coisa, mas os nigerianos viram como fazer os golos. Vimos aí que já andavam a chutar para o meio, sabiam que o guarda-redes ia para uma das pontas, foram um pouco inteligentes, foram calmos, não muito apreensivos e concretizaram os penaltis a seu favor e tiveram esse sucesso, esse mérito de passar de fase para estar na final. E na vossa ótica, misters, o que dizer dessa Nigéria? É uma seleção que, jogando da maneira que está a jogar, dá confiança que na final pode surpreender e levar o título? Mr. Fernandes, eu creio que sim, porque a Nigéria, eu sempre tenho, a última vez tenho dito que olha, a Nigéria para mim é um candidato muito provável em vencer esta Copa. Porque a Nigéria, ela tem bons jogadores, impulsiva, ataca, tem um bom futebol e anda muito confiante, desde a fase do grupo sempre esteve confiante. Agora, resta-me saber, este jogo que está a decorrer agora, que é o Costa Sim, do Congo e do Costa de Marfim, que ainda não sabemos do resultado, mas acredito que a primeira parte já terminar. Sim, nós vimos que a primeira parte quase estava tudo empatado. Agora, espero, se caso passe o Costa de Marfim, sendo o Costa de Marfim, estar em casa, pode vir complicar a Nigéria, mas eu acredito que a Nigéria está muito forte. A Nigéria já chegou à final e está confiante e penso que ela pode vir a vencer. Mr. Valdomiro, em 30 segundos, para fecharmos o programa, essa Nigéria pode levar o título para casa, jogando da maneira que está a jogar? Indo na ideia do colega aqui, vou acrescentar alguma coisa. Em algum momento posso discordar, mas o essencial é explicar o que pode acontecer. Eu acho que se a Nigéria continuar com o jogo que fez hoje, não ter potência, não ter jogadores com capacidade de gerir o meio campo, se joga contra Congo ou contra Costa de Marfim vai sofrer muito. Porque Costa de Marfim tem jogadores bons no meio campo, Congo tem jogadores bons no meio campo. Então hoje foi a Nigéria que não esteve bem no meio campo. Então, como ele já vem nos mostrar um bom trabalho, acho que hoje não foi um bom dia para eles, talvez. Mas é uma seleção com solução, é uma seleção com peças que podem fazer diferença.
é uma seleção que pode ganhar o título, mas depende deles e vai depender de quem vai estar com ele. É um pouco mais difícil contra a Costa de Marfim. Para a Costa de Marfim basta passar para a final. Acho que vai ser um jogo atípico da Premier League, porque vai ser um campo cheio, como já habituamos a ver na Europa. Vai ser um campo cheio em que o público vai estar a fazer seu trabalho e em algum momento haverá um pouco de pressão para os árbitros. Se não serem bons árbitros, vão sentir essa pressão, não só do próprio jogo, mas sim do público. Porque o público, qualquer coisa que vai ser feito com o árbitro contra o Costa de Marfim, vai ser um problema, ou pode provocar gritos. Então espero que a CAF ponha um árbitro um árbitro de qualidade, vamos dizer assim, de uma final e à altura dessas duas seleções. E eu tenho certeza que a final vamos ter Costa de Marfim, supostamente vamos ter Costa de Marfim e Nigéria. Então, muito obrigado aos nossos convidados por mais um debate aqui nos estúdios. Conto convosco no próximo programa, onde iremos falar acerca desse jogo que está a decorrer. Agradecer pela vossa presença mais uma vez. Assim em casa, que nos assiste nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, nosso muito obrigado. Vão colocando mais likes, vão visualizando o programa para que o programa cresça e que atingimos outros patamares. Muito obrigado, boa noite.